Bom, já está gravando agora. Vamos orar então da mesma forma que a gente faz. Na parte de oração da igreja, diz a igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD nos cultos de quintas e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. A família missionária dessa semana está lá na Tailândia, né? Exato. País Tailândia, né? Pastor Tiago e Mila e sua filha. Bom, vamos orar então. Eu vou orar pela igreja, pela nossa igreja. Eu vou pedir para o pastor orar pelas missões, em especial por essa família lá na Tailândia. Vamos orar então. Senhor Deus, grande, poderoso, eterno, estamos diante de Ti, te rendendo graças, Senhor. Glória seja dada a Ti. Senhor, nessa tarde estamos aqui para poder estudar mais da Tua Escritura, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê entendimento, Pai, mas entendimento, conhecimento sem o Teu Espírito Santo não é útil para nada, Senhor, porque só o Teu Espírito Santo traz salvação. Por isso te pedimos, Senhor, dá sobre nós o Teu entendimento, Pai, Amém, entendimento Jesus. transformador. Senhor, oramos a Ti pela igreja. Ó Deus, sabemos que temos passado por dificuldades, temos, ó Deus, uma pandemia que ainda não se acabou completamente, tem diminuído, mas sabemos que a pandemia está por aí, o vírus está por aí. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Pai, tem misericórdia da igreja brasileira. E, ó Deus, pedimos em especial pela igreja presbiteriana do Jardim Canadá. Senhor, olha por nós, esteja, Pai, com cada família. Ó Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre as famílias, ó Deus, transborda, preenche o cálice, Senhor. Que, ó Deus, a tua igreja esteja cheia do Espírito Santo, avivada, Senhor. E que isso reflita em todas as áreas, Senhor. Na frequência, na escola bíblica dominical, na frequência nos cultos, na frequência nas atividades da igreja, Senhor, nos cultos de quinta, nas atividades diversas. Ó Deus, nas orações, ó Deus, no estudo, ó Deus, nos dízimos e nas ofertas, ó Deus, que a tua igreja, que cada membro dessa igreja, cada visitante, ó Deus, seja uma testemunha fiel através do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, isso oramos, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te dar graça pela tua bondade e misericórdia sobre a tua igreja, sobre nós, sobre as nações. Te dar graças, Senhor, e te agradecer pela expansão da tua igreja no mundo, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor governa todas as coisas, governa todas as nações, o Senhor é o dono de todas as coisas. E o Senhor estabeleceu a igreja para que ela testemunhe do Senhor nesse mundo, em cada nação, em cada povo e em cada língua, Senhor. Queremos te pedir pela Ásia, por esse continente, pelos países que fazem parte desse continente, em especial pela Tailândia. Ali tem a família do pastor Tiago, sua esposa Mira, sua filha Sofia. Estão ali, Senhor, levando o teu evangelho. Uma situação num país difícil, um país que persegue a tua igreja. Mas ele está lá, Senhor, cumprindo a missão, cumprindo, Senhor, o seu chamado. A nossa oração é que o Senhor abençoe a igreja que está na Tailândia, que o Senhor abençoe a igreja que está na Ásia,
Que o Senhor abençoe a vida do Tiago, da Mila e da sua filha Sofia, Senhor, fortalecendo-o, animando-o, dando graça, sabedoria, Senhor, para estar ali no meio do povo, levando a tua salvação, levando o Messias, o conhecimento do Messias àqueles corações, Pai. Para que haja ali, Senhor, convertidos. Leva-os aos teus eleitos, para que escutem a tua palavra, se arrependam e venham para o Senhor. Abençoa a tua vida, protege, consola, conforta o Senhor, em nome de Jesus, Pai, e fortalece as suas mãos, como também a sua esposa, como também a sua filha. Te pedimos por ele e por todos os missionários e pastores que estão espalhados ali pela Ásia, principalmente, Senhor, na China, onde a perseguição, Senhor, ela é clara, ela é objetiva, ela é proposital pelo governo. Fortalece ali nossos irmãos, a tua igreja. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou colocar o slide aqui. Bom, espero que os irmãos estejam vendo aí o slide. Bom, na última aula, então, fazendo uma pequena revisão, nós encerramos o livro de Ezequiel. E nós vimos que Ezequiel, temporalmente, ele é um profeta que é contemporâneo a Jeremias. Naquela época ali, final de Judá, naquela época logo antes da invasão de Nabucodonosor e da destruição de Jerusalém. Porém, existe uma diferença fundamental entre Ezequiel e Jeremias, como nós vimos nas aulas de Ezequiel. Enquanto Jeremias pregava de dentro de Jerusalém, Ezequiel estava no exílio, mais especificamente num assentamento junto ao rio Quebar, lá na Babilônia, que nós vimos no mapa. Então, enquanto Jeremias estava lá dentro da cidade de Davi, dentro da capital do reino, né, de Judá, Jeremias já estava no exílio. Ezequiel já estava no exílio, estava longe de Jerusalém e da terra prometida. E no primeiro bloco de Ezequiel, nós vimos que a destruição de Jerusalém ainda não havia ocorrido. E esse primeiro bloco é fundamental nós entendermos isso, porque é a este evento, é a destruição de Jerusalém, que o primeiro bloco se refere nas suas profecias. O primeiro bloco se refere a esse julgamento de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém. E o segundo bloco do livro de Ezequiel mostra os oráculos de Deus contra as nações. Oráculos, se os irmãos bem lembram, são pronunciamentos. Então, os oráculos de Deus, o pronunciamento de Deus contra as nações. O que isso revela, como nós já vimos tanto em Isaías quanto em Jeremias e vimos em Ezequiel? Mostra que Deus não é Deus somente do povo de Israel, Deus não é Deus somente na Terra Prometida, somente nos limites, né, do país Israel, mas Deus é Deus soberano sobre toda a terra, inclusive sobre pagãos, sobre não israelitas. E o terceiro bloco e último do livro de Ezequiel apresenta as grandes promessas que viriam sobre Israel. Então, aquelas promessas que realmente se referem ao remanescente fiel. E esse remanescente fiel voltaria para a terra prometida pela misericórdia de Deus. Não porque o remanescente fiel fosse bom ou fosse justo,
mas pela misericórdia de Deus. Deus cumpriria sua promessa. E, irmãos, ao longo desse terceiro bloco, nós vimos na última aula que existem profecias que, de fato, se cumprem no Novo Testamento, em Jesus Cristo, e outras ainda que vão se cumprir na segunda vinda de Cristo. Então, esse último bloco de Ezequiel tem essa característica, tem a característica do tema da misericórdia, da graça e do reino eterno de Deus sobre toda a terra, que se cumpre no Novo Testamento. Isso tudo nós vimos na aula passada. E nessa aula nós vamos ver em uma aula só, espero, o livro de Daniel. Bom, vamos ler o nosso slide então. Daniel foi escrito pelo profeta Daniel. Ótimo, né? Aqui nesse caso nós temos certeza que foi escrito pelo próprio profeta. Parece que alguém quer entrar, só um minuto. Não. As datas do livro são entre 539 e 535, ou seja, esses são os anos finais da vida de Daniel. Então, Daniel compôs o seu livro no final da sua vida, que é nessa época de 539, 536 a.C. Nós temos uma data aí bem precisa para a composição do livro. O propósito mais extenso, né, desse livro. Dar aos exilados e aos primeiros dentre eles que voltaram para a terra prometida a certeza de que Deus estava no controle da história e que o seu profeta Daniel havia falado a verdade a respeito do prolongado sofrimento antes do estágio final do reino de Deus. Cumprido, né? O propósito do livro. Mas, irmãos, nada foge do que nós temos visto dos livros proféticos, né? Nós vimos na aula de introdução aos livros proféticos, nós vimos no livro de Isaías, nós vimos no livro de Jeremias, nós vimos no livro de Ezequiel e vamos ver aqui no livro de Daniel que o propósito fundamental dos profetas, Deus levanta os profetas para que o povo siga seus caminhos, para chamar o povo ao arrependimento, para que eles estejam junto de Deus, para que eles levem uma vida conforme os propósitos de Deus. Daniel viveu toda a sua vida no exílio e no final da sua vida compõe esse livro. Ou seja, por isso que Daniel está dizendo: eu disse que o sofrimento não ia ser rápido. Nós vamos lembrar do que Ezequiel, do que os conterrâneos ali de Ezequiel, conterrâneos não, né? Os israelitas que haviam sido exilados para aquela aldeia junto ao rio Quebar, junto com Ezequiel, pensavam. Eles pensavam que o exílio ia ser uma coisa rápida, ia acabar como uma viagem, e logo eles iriam retornar para Jerusalém. Não, irmãos, isso não era verdade, e não foi verdade. Daniel, Ezequiel e outros profetas, como Jeremias e outros que nós veremos em seguida, disseram claramente ao povo: o exílio não vai ser rápido. Aliás, eles disseram o prolongamento exato do exílio, 70 anos. Daniel, então, queria orientar esses israelitas no retorno para a terra. Daniel vive durante todo o exílio. E no final da sua vida, em 539, 535, é a ascensão de Ciro e o primeiro retorno dos israelitas para Jerusalém. Então Daniel queria orientar esses que estavam voltando para Jerusalém, que estavam voltando para a Terra Prometida, afirmando que Deus está no controle. Daniel afirma:
Deus está no controle. Irmãos, para entender melhor esse contexto histórico, o livro do profeta Daniel está inserido no contexto dos eventos mundiais que vão de aproximadamente 605. Então, os relatos do profeta Daniel começam aproximadamente no ano 605 a.C. e vão até meados de 530. Ou seja, Daniel cobre um espaço de 75 anos de história. 75 anos de história. Ou seja, do ano em que Nabucodonosor levou Daniel e seus 3 amigos ao exílio na Babilônia, até o 3º ano de Ciro. Então, desde o início do exílio até o final do exílio. Os eventos do livro datam dos reinados de Nabucodonosor, capítulo 1 a 4, de Belsazar, capítulo 5 a 7, Dário, parte do capítulo 5 e 6, e Ciro, os capítulos 10 a 12. Daniel foi uma personagem pública que interagiu com as principais figuras políticas de sua época. Por isso que é interessante e facilita para nós sabermos quem são essas pessoas. E é instrutivo nós fazermos isso. Ler o livro entendendo quem são essas pessoas citadas. Por isso nós vamos fazer uma retrospectiva, que nós já fizemos em aulas passadas, mas vamos fazer novamente para que fique bem claro. Quando Israel se tornou uma nação sob o comando de Moisés, Deus entrou numa relação de aliança com o seu povo. A aliança, propriamente dita, é registrada em Êxodo, capítulo 19 a capítulo 24. E a sua renovação, 40 anos depois, é o livro de Deuteronômio. Então, nós vimos já o bloco do Pentateuco. E o bloco do Pentateuco narra essa aliança entre Deus e o povo sob a liderança de Moisés. Naquele tempo, então, bem antes disso aqui, Deus advertira a Israel de que, embora Israel fosse abençoada pela obediência, a maldição seria o resultado da desobediência. Então, quando Deus coloca os termos de sua aliança com o povo, Deus já deixa bem claro isso. Obedeçam, bênçãos, desobedeçam, maldições. De fato, Deus disse em Deuteronômio 28 que a nação iria sofrer, caso desobedecesse, destruição. A nação iria sofrer, caso desobedecesse, exílio. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então vamos continuar. Os livros de Reis demonstram a repetida desobediência de Israel e seus líderes. Desculpe, irmãos. O reino do norte fora dominado pelos assírios já em 722. Isso nós vimos lá no livro de Reis. Judá havia sido poupado. Então nós devemos lembrar que primeiro caiu o reino do norte e Judá ainda ficou independente por algum tempo mais. Porém, esse tempo mais que Judá viveu, Judá esteve sob a ameaça constante de dominação. Primeiro a Síria, durante décadas. Tal ameaça, mesmo a Síria, mesmo Babilônia, ameaçando Jerusalém, ameaçando Judá de dominação, Judá não se arrependeu. Judá continuou, pelo contrário, aprofundando cada mais em seu pecado.
Mesmo com as ameaças, o povo não obedeceu, o povo não arrependeu. Seus pecados vão continuar. E nós já vimos isso, sob o reinado de Manassés. Esses pecados do povo atingiram um nível terrível. Nem mesmo as reformas de Josias puderam evitar a destruição futura. Como nós vimos lá em 2 Reis, nós vimos no livro de Jeremias também. Nem as reformas foram suficientes para o povo se arrepender. Quando Josias morreu em 609, o fim era visível. Visível. Judá estava se aprofundando cada vez mais em seu pecado. E, para entender, então, mais de perto esse contexto, o sucessor de Josias, Jeoacás, governou somente por 3 meses. Por quê? Os egípcios, eles controlavam o Egito, né? Meu mouse, os irmãos estão vendo. O Egito aqui, essa região aqui, controlava toda essa região de Israel, não só Israel, como todos esses povos aqui, os amonitas, os filisteus já ainda estavam aqui, foram todos dominados pelo Egito. Os egípcios controlavam a política dessas nações. E, naquele momento, os egípcios substituíram Jeoacás por outro filho de Josias, Jeoaquim. Então, ou seja, Israel era simplesmente um fantoche, né? Nas mãos do Egito. Joaquim era, desse modo, um vassalo do Egito. A nação de Judá, aqui Jerusalém está aqui, era vassala do Egito. Vassala no sentido de estava sob jurisdição egípcia e tinha que pagar tributo ao Egito. Mas, conforme informado em Daniel, capítulo 1, versículo 1, e registrado em 2 Reis 24, Nabucodonosor tinha condições de afastar o controle egípcio para fora da Palestina e exercer sua influência. Então, Nabucodonosor estava aqui ao leste dessa confusão toda aqui de Israel e Egito. Porém, Nabucodonosor faz campanhas e vai avançando, então, para a região de Israel, de tal forma que ele consegue chegar nessa região de Israel e submetê-la agora para seus domínios. Nabucodonosor foi o segundo governante daquilo que se pode dizer como o Império Babilônico. O pai dele, Nabopolassar, tinha reafirmado com êxito a independência babilônica da Assíria, estabelecendo a Babilônia como um império em rápido crescimento. Então, os irmãos lembram que o Reino do Norte, né, nessa região aqui, foi invadido pela Assíria. Assíria, capital, Nínive, está aqui mais ou menos nessa região aqui. Então, o Reino do Norte foi capturado pela Assíria. Porém, Babilônia era vassala de Assíria. Babilônia, essa região aqui do leste, região aqui mais ou menos aqui da Mesopotâmia, os irmãos estão vendo aqui a região da Mesopotâmia, era vassala da Assíria. Porém, em algum momento, o rei Nabopolassar, que é esse sujeito aqui, ele faz uma rebelião contra a Assíria. Então, a Babilônia passa a ser senhora sobre a Assíria. Sua revolta, que começou em 626, então essa é a data, atingiu seu auge em 612 com a destruição de Nínive. Então, 612 confirmado que a Babilônia agora é a nova potência mundial, com a destruição da capital, a Síria, Nínive. Nínive, que depois nós vamos ver, tem um profeta teimoso, né,
que foi pregar lá em Nínive, chamado Jonas. Depois nós vamos ver essa história. Em 605 morre Nabopolassar. Nabucodonosor estava na Síria. Então, a capital da Babilônia, cidade de Babilônia, é na Mesopotâmia, aqui nessa região. Nabucodonosor estava na Síria, guerreando, fazendo guerras, afirmando a posição da Babilônia como nova potência mundial. Então, Nabucodonosor volta para a Babilônia para afirmar seu poder. E nesse momento, Nabucodonosor se confirma como rei babilônico. E Israel, Jeoaquim, no entanto, no meio dessa história toda, Jeoaquim era pró-egípcios. E Jeoaquim se rebela contra a Babilônia. É provável que o que Jeoaquim esperava? Joaquim esperava que o Egito enviasse tropas para ajudar Judá a não ser invadido por Babilônia. Então ele esperava que essa aliança aqui do oeste se confirmasse, mas o Egito não manda ninguém. O Egito não manda ninguém. Isso está lá em 2 Reis 24, mais especificamente no versículo 7. Antes de a Babilônia responder, Joaquim morreu. Então foi aquela confusão que nós vimos já algumas vezes, né? Joaquim morreu, né, nessa confusão de chama ajuda no Egito, aí está chegando o exército babilônico, Nabucodonosor está chegando. Joaquim morre e foi sucedido por seu filho Joaquim, que tinha apenas 18 anos. Ele governou por 3 meses, então é aquele jovem que, infelizmente, herdou o reino nessa circunstância horrível, né? Jerusalém caiu sob o exército babilônico. Porém, essa não é a vez derradeira, lá em 1586. Essa é a segundo cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. E Daniel já estava em Babilônia, Daniel já estava no exílio em Babilônia nessa época. A conquista, então, de Jerusalém, essa segunda invasão de Nabucodonosor, gerou empilhagens e pessoas sendo levadas para o cativeiro na Babilônia. No entanto, Judá continuou resistindo, governada por um rei nativo. Mas esse rei nativo, como a gente viu, Zedequias, foi nomeado por Babilônia. Porém, em 587, Zedequias também se rebelou. Então, 587, Babilônia envia seus exércitos, Nabucodonosor vai para Jerusalém, e dessa vez Jerusalém é aniquilada, é destruída. Nós vimos isso em cores, né, na aula do livro de Lamentações. Jerusalém foi destruída, então, agora, em 586. Então, é nesse contexto que começa o livro de Daniel. O livro de Daniel começa na primeira parte do reinado de Nabucodonosor. Boa parte do livro do Daniel passa durante o reinado de Nabônides, ou seja, o rei que governou depois de Nabucodonosor. Mas é interessante que esse tal de Nabônides, ele não governou. Ele delegou seus deveres reais a seu filho, Belsassar. Então, Nabônides, na verdade, ele não governou. Ele passou tudo para o seu filho, Belsassar. Então, Belsassar era o rei de fato, nessa época. E, irmãos, é nesse contexto histórico que Daniel exerce o seu ministério, que Daniel prega da cidade da Babilônia. E, irmãos, isso é outro detalhe interessante. Enquanto Ezequiel estava exilado no interior da Babilônia, vamos dizer assim, ele estava em uma pequena aldeia de israelitas junto ao rio Quebar, aquele canal que nós vimos na aula de Ezequiel. Daniel está na corte babilônica.
Era cultura daquela época que os governantes, as potências, o governante potência, o rei da potência, Nabucodonosor, ao dominar uma nação, um povo, ele pegasse alguns dos membros da nobreza desse povo e incorporasse na nobreza do reino governante. Né? Então, alguns selecionados da nobreza de Israel foram para a nobreza da Babilônia, para compor, né, esse império multiétnico que seria a Babilônia. E um desses era o profeta Daniel. Então aí é uma diferença muito importante. Enquanto Ezequiel estava no interior, na roça, né, Daniel estava lá no palácio, estava lá na corte, estava lá na política babilônica. Bom, o livro de Daniel é basicamente dividido em dois blocos, duas partes. Uma primeira conta a história de Daniel e seus dois amigos, essa primeira parte, as narrativas. E a outra parte, as visões, conta as várias visões do profeta, visões apocalípticas que Daniel teve. E isso, irmãos, é interessante porque, como nós estávamos conversando agora, antes da aula, a primeira parte é muito conhecida, né? Todo mundo conhece lá o Daniel lá e Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados lá na fornalha. Todo mundo conhece o episódio que Daniel é traído, que Daniel vai orar a Deus e é jogado na cova dos leões. Todo mundo conhece, né? A defesa de Daniel, o primeiro sonho, o livramento da fornalha, lendo no slide, o segundo sonho, o julgamento de Belsazar, o livramento da cova dos leões. Todo mundo conhece essa primeiro bloco. Porém, o segundo bloco do livro é basicamente ignorado, né? Ninguém sabe nada a respeito desses textos, desse segundo bloco. A visão dos quatro animais, a visão do carneiro, a visão a mensagem do anjo, de Daniel para Antíoco Epifânio, o governo de Antíoco Epifânio, e a mensagem final a Daniel. Ninguém conhece praticamente esse segundo bloco. Bom, não é sem motivo que as pessoas não gostam, não sentem interesse por esse segundo bloco. Mas agora nós vamos traçar os temas que vão unir o primeiro bloco com o segundo bloco. Vão unir a narrativa com as visões. E assim nós vamos ter uma visão que possibilita uma leitura mais clara, uma leitura mais fluida entre esses dois blocos do livro todo. O primeiro tema, que é um tema que nós já vimos e que em Daniel é muito claro mesmo. A soberania de Deus. Outros profetas do Antigo Testamento mostram que o Deus de Israel era soberano sobre todo o mundo, incluindo outras nações. Nós vimos, todos os livros do Antigo Testamento até agora mostram isso. Mas Daniel, em especial, ilustrou esse fato de uma maneira tão marcante, né, que todo mundo conhece essas histórias do primeiro bloco. Através das histórias e das visões, Daniel demonstrou a senhoria de Deus sobre o mundo inteiro, não apenas Jerusalém e os israelitas, não apenas. Essa verdade foi feita para fornecer grande conforto para os israelitas exilados, que vivem em um contexto estrangeiro. Aqueles exilados que estavam voltando para a terra e aqueles exilados que ouviram Daniel na corte podiam ser confortados, porque Deus é Deus não só sobre Israel.
E esse tema é um tema que une todo o livro, todos os dois blocos, seja as narrativas ou as visões. O primeiro verso do livro afirma que Nabucodonosor veio para invadir Jerusalém. Capítulo 1, verso 1 diz: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, mostra esse ímpeto de Nabucodonosor contra Jerusalém. Nós podemos, nós podemos assumir, né, diante de tudo aquilo que a gente viu agora, né, de todo aquele contexto político complexo de invasões, de reinos sobrepondo reinos, de batalhas entre Assíria, Babilônia e Egito, influências, nós podemos assumir que o rei babilônico veio em sua própria força incrível e por seu próprio desejo. Nós podemos assumir que Nabucodonosor havia planejado, né? Agora eu vou ampliar minha influência sobre essa região aqui de Israel. Então, vamos então fazer uma campanha sobre aquele povo. Irmãos, olha o verso seguinte. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Novamente, o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim. Irmãos, tá claro, Nabucodonosor estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Agindo de acordo com a vontade de Deus. Depois, Daniel foi levado então para a corte e Daniel decidiu resistir à pressão cultural da corte. Olha aqui o versículo 9 do capítulo 1. Versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, Daniel foi um daqueles escolhidos, né, da nobreza israelita, que ficou no harém do rei, né, que ficou nas dependências do rei. E ele decidiu não compartilhar com as impurezas da alimentação babilônica. E olha o versículo 9. E Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Irmãos, Deus está no controle. E a nossa tradução aparece concedeu, né? O chefe, versículo 9. E Deus concedeu a Daniel, mas a tradução mais exata seria deu. Deus deu a Daniel. Mais tarde, Deus deu, é o mesmo verbo hebraico. Deus deu aos 4 jovens judeus um conhecimento e discernimento abençoados, e a Daniel um dom para entender visões e sonhos, no versículo 17. Irmãos, o que são essas coisas? O que são esses primeiros versículos do capítulo 1? É a soberania de Deus sobre as nações. Olha, o que nós lemos no versículo 2? O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor Judá. Ou seja, o Senhor é rei sobre as nações. O Senhor, Nabucodonosor, Babilônia, estava obedecendo às ordens do Senhor. Deus é Deus sobre a nação da Babilônia. Mas Deus também é Deus sobre indivíduos. Deus deu a Daniel a graça de não se contaminar. Deus deu a Daniel e seus 3 companheiros a sabedoria. Especificamente em relação às nações,
Daniel adiciona uma nova reviravolta à visão profética das nações. A maioria dos outros profetas tem oráculos contra as nações inimigas de Israel. Nós já vimos, Isaías tem um bloco só sobre isso, Jeremias tem um bloco só sobre isso, Ezequiel também tem um bloco só sobre isso, os oráculos contra as nações. Mas Daniel vê os principais impérios em uma ordem sequencial de 4. Então vão vir 4 impérios, mas vai vir um quinto. Que quinto? O quinto império é o império eterno, é o reino eterno. Mais do que anunciar maldições contra os vizinhos de Israel, Daniel tem visões de impérios futuros que opõem a Deus. Esses impérios se opõem a Deus e oprimem o povo de Deus sobre os diversos lugares. Porém, o quinto império vai dominar sobre todos eles e irá governar eternamente. Ou seja, tanto as histórias quanto as visões retratam uma luta entre os governantes sucessivos do mundo, entre Nabopolassar, entre Nabucodonosor, entre Belsazar, entre Ciro, todos esses homens contra o reino de Deus. As histórias se relacionam como servos de Deus. Daniel e seus amigos foram capazes de superar as maiores forças da terra em seus esforços de permanecer fiéis a Deus. Daniel e seus amigos venceram todos esses impérios e permaneceram fiéis a Deus. A primeira dessas visões, que é o capítulo 7, a visão dos 4 animais, retrata 3 bestas assustadoras e um monstro horrível que ameaça exterminar todo o povo de Deus. Esses são os 4 animais. Mas o ancião de dias prevalece e estabelece o reino eterno para os seus santos. Então, meus irmãos, mesmo quando os filhos de Deus enfrentam perseguição e morte, o Senhor soberano fornecerá a ressurreição. Lá no final do livro, em Daniel 12, de 1 a 3. Nas histórias, nesse primeiro bloco, Deus é soberano sobre os seus inimigos. As visões revelam como essa soberania agirá na história humana, no futuro. Essa ênfase, irmãos, na soberania de Deus é clara ao longo do livro. E nós devemos perceber isso desde o capítulo 1 até o capítulo 12. É um tema que une o livro e nos ajuda a entender essas visões. E essa ênfase na soberania de Deus nos leva automaticamente aos 2 outros temas que nós vamos destacar. Primeiro tema, o orgulho humano. O segundo tema, o orgulho humano. Uma ênfase adicional do livro de Daniel é o orgulho e a arrogância da humanidade e a condenação total de Deus ao egoísmo. Nas histórias, nesse primeiro bloco, nas narrativas, o orgulho humano é a questão central que está por trás do problema que introduz cada capítulo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os 6 capítulos dessa narrativa, todos têm um episódio de orgulho humano que introduz o problema. Nas visões, no segundo bloco, a arrogância obstinada dos futuros líderes, aí temos o nome de um futuro líder, Antíoco Epifânio. Então, a arrogância obstinada, cega desses líderes, desses futuros líderes mundiais, é inimiga de Deus e do seu povo. Em última análise, tanto nas narrativas quanto nas visões, em cada caso, Deus agiu ou vai agir
para transformar o orgulho humano em arrogância, o orgulho humano e a arrogância humana em vergonha e desgraça. Tanto nas narrativas quanto nas visões, Deus agirá sobre o orgulho humano e humilhará esses governantes orgulhosos. Nabucodonosor, no capítulo 4, e Belsazar, no capítulo 5, são exemplos específicos desse orgulho humano. Em ambos os casos, o seu orgulho os reduz a estados patéticos de desamparo. É um estado ridículo que esses dois reis chegam. Depois que Deus agiu, eles dificilmente são reconhecidos como os reis da grande e poderosa Babilônia. Os irmãos conhecem bem essas histórias. O orgulho dos impérios mundiais, agora tratando do segundo bloco, forma o centro das visões. Os capítulos 7 e 8 retratam uma sucessão de orgulhosos líderes mundiais, finalmente atingindo um clímax de orgulho imperial com um pequeno chifre. É engraçado a visão de Daniel, porque tem vários seres poderosos e no final tem um pequeno chifre que insulta ao profeta, né? Então, um pequeno chifre, né? Que tem esse clímax de orgulho. O clímax de orgulho é num pequeno chifre com uma boca grande. Então, a pessoa é pequena, mas tem uma boca grande. Mas um novo reino celestial, liderado pelo ancião de dias e pelo filho, e o filho do homem substitui esses reinados terrenos orgulhosos. Nos capítulos 10 a 12, as forças sobrenaturais do céu vão se mover para esmagar o último governante anticristão. O último governante anticristão da terra será destruído, que arrogantemente levantou-se acima de cada Deus. O livro de Daniel é especialmente relevante para cada geração de crentes, porque o livro de Daniel confronta o orgulho como nosso problema final, como nosso problema principal. Pecado e rebelião sempre encontram raízes no orgulho e no ego humano. Então a salvação deve envolver confissão. A salvação deve envolver rejeição do orgulho. E como isso dói! Como isso dói! Ser tirado do seu orgulho. A salvação deve tirar a autossuficiência. Nós não temos autossuficiência, nós temos suficiência em Deus, nós somos dependentes de Deus. Nesse sentido, o livro de Daniel reflete Marcos, capítulo 8, versículo 34. Os irmãos depois conferem. E o terceiro tema que nós podemos levantar, a vitória dos santos de Deus. Espero que os irmãos estejam notando como que o primeiro bloco e o segundo bloco desenvolvem todos esses temas. Esse é o tema óbvio. A vitória dos santos de Deus é o tema óbvio que junta os dois últimos que a gente viu. A soberania de Deus e o orgulho humano. O que aconteceu com Daniel e seus companheiros? O que aconteceu? Nabucodonosor, com o seu orgulho, mandou que aqueles israelitas da nobreza babilônica se curvassem diante da sua estátua megalomaníaca. Os israelitas, obviamente, não se curvam. E Nabucodonosor, no seu orgulho humano, no seu orgulho de que
todos devem se curvar perante ele, porque ele é o Deus sobre a terra, ordena que Sadraque, Mesaque e Abednego sejam levados para a fornalha ardente. Irmãos, o que aconteceu? Todos sabem. Eles morreram na fornalha? Não. E aí que tá. E se eles tivessem morrido? Irmãos, os santos de Deus sempre vencem. Sempre vencem. Se eles tivessem morrido, eles tinham ido para junto do Pai, para a glória eterna. Quando Daniel foi jogado na cova com os leões famintos, o que aconteceu? Deus preservou a vida de Daniel para a glória de Deus. O que essas visões mostram? Mesmo com os 4 impérios terríveis, os servos de Deus vão gozar de paz e descanso eternos. Não importa quais sejam esses reinos, quais sejam as dificuldades, quais sejam as mortes, quais sejam as privações e os sofrimentos. Ao final, os servos de Deus, aqueles que confiam na sua graça, vão ter a vitória eterna. Irmãos, eu lembro muito quando eu vejo essa realidade, né, da vitória certa dos santos de Deus, porque tem alguns desenhos que mostram isso, né? Eu lembro muito bem do Papaléguas e do Coiote. Por quê? Porque o Coiote sempre perde e ele sempre vai perder. E o Papaléguas sempre vai ganhar. É isso, irmãos. Essa é a vitória dos santos de Deus. Os santos de Deus vão vencer. Por quê? Porque Deus está com eles. Não importa o quanto o Coiote faça as armadilhas dele lá com a dinamite, não importa. Os santos vão vencer. Irmãos, o que o livro de Daniel, então, nos mostra? Devemos nos manter fiéis a Deus. Mesmo no exílio, mesmo sofrendo privações no exílio, mesmo sofrendo privações com o coronavírus. Porque essa promessa de paz eterna, esse quinto império, esse descanso, essa felicidade é para aqueles que são fiéis, é para o povo de Deus, é para o remanescente fiel. Irmãos, sejamos fiéis a Deus. Bom, então encerramos aqui a nossa aula. Eu aguardo e se alguém quiser fazer algum comentário ou tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, por favor. Vou abrir a câmera também. Você teve hoje somente 2 alunos, né? No YouTube. Eu e Serginho. E mamãe, uai. A mamãe. Aí, dona Lúcia. São 3. São 3 alunos aí. 3 alunos fiéis. Eu acho que a conexão quem tentou pelo celular não conseguiu, não. Eu não sei, porque... Deixa eu olhar o grupo. Eu vou até parar de gravar aqui, só um